Aqui estamos dando continuidade à leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, livro de Carol Bowman. No ponto fixo do mundo em movimento. Nos dias seguintes, fiquei na cama, impossibilitada de fazer qualquer coisa. Estava doente demais para ler e, para meu desapontamento, falar ao telefone por mais de alguns minutos me fazia irromper em dolorosa tosse. Só me restava ficar observando as manchas de luz andando pelas paredes, a pensar. Perguntas sobre a reencarnação e morte giravam na minha mente. A visão da minha morte e do meu funeral em uma vida passada estavam vivas na minha memória e eu estremecia cada vez que uma fria premonição de morte iminente passava pelo meu corpo. Agora, estando tão doente, entender as consequências da reencarnação tornava-se fundamental para minha sobrevivência na vida presente. Pensei na educação religiosa judaica que recebi quando criança, para ver se havia esquecido algo que pudesse me ajudar. Nunca pude aceitar uma existência que terminasse simplesmente com a morte. Sempre pensei que não fazia sentido que cada pessoa nascesse uma vez em circunstâncias injustas, vivesse e morresse, e que fosse o fim de tudo. Mas o judaísmo nunca explicou adequadamente essas perguntas sobre a morte e a vida após a morte para mim, e jamais mencionara reencarnação, nem tampouco o cristianismo dos meus vizinhos, até onde me recordo. Certa vez, quando eu era pequena, nosso rabino disse algo num sermão que jamais esquecerei. Com um giro do punho de Deus, você poderia ter nascido na Índia, morrer de inanição. Pensei, por quê? Como Deus decide quem terá uma boa vida e quem terá uma vida de sofrimento? Eu tinha sorte. Mas por que os outros não? Não me sentia à vontade, pensando que os nossos destinos eram puramente caprichos de Deus. Não fazia sentido para mim como criança. Para aumentar minha confusão, minhas colegas católicas me assustavam com suas visões de céu, do inferno, do purgatório. A morte, segundo a descrição delas, era terrível, porque a sua alma podia acabar no inferno para sempre. E, de acordo com elas, o caminho para o céu não era fácil. Apenas umas poucas pessoas perfeitas o alcançavam. E se eu fizesse algo errado, estaria condenada para todo sempre? Num dia de chuva, quando eu tinha cerca de 7 anos, algumas crianças da vizinhança e eu brincávamos de casinha na garagem da minha casa. Uma das crianças afirmou: Você vai para o inferno porque os judeus não aceitam Cristo como seu Salvador. Aquilo me deixou furiosa. Não era justo. Naquele momento decidi que a versão deles para a minha vida após a morte estava completamente errada. Como não me davam nenhuma chance por eu ser judia? Não ia acreditar no que dissessem sobre o que acontecia depois que a gente morria, e assim encerrava o assunto. Meu pensamento vagou para outro momento. Um curso de literatura no Colégio Simons, no fim dos anos 60, quando tomei conhecimento da poesia de T.S. Eliot, especialmente sua obra-prima, Quartetos. Suas enigmáticas palavras ressoavam nos meus ouvidos. Em meu começo está meu fim. Se consciente não é estar no seu tempo. Não podia tirar essas duas frases da cabeça como a letra de uma música popular que não saía da memória. Carreguei os quartetos na mochila durante meses, esperando penetrar no mistério daquelas frases. Naquele verão, fui com alguns amigos para Plus Island, num refúgio de vida selvagem com dunas intocadas, praias e mangues na costa norte de Boston. Ficamos acordados a noite toda, rindo, contando histórias, comendo comida chinesa e namorando nas dunas escuras. O céu estava perfeitamente claro. As estrelas brilhavam como nunca no céu enevoado de Boston. Quando a primeira luz da manhã coloria o céu acima do oceano, decidi que já conversara demais. Deixei o círculo de amigos, caminhei até uma duna onde podia me sentar tranquilamente, sozinha, ouvir o barulho das ondas e ver o nascer do sol. Ao notar a primeira faixa de sol laranja aparecer em cima do horizonte, percebi um estranho zumbido nos ouvidos
e para onde olhava, via tudo faiscando e cintilando. No horizonte começou a tremeluzir. De repente, tudo mudou como nunca tinha visto. Meu cansaço, o som hipnótico da arrebentação, o faiscar do sol nascente nas águas e outras forças desconhecidas me transportaram para um estado de consciência diferente. Não via apenas com os meus olhos. Percebia tudo à minha volta. Via, sentia, me transformava em areia nas ondas do infinito céu laranja e rosa. Meu corpo continuava sentado na duna, mas eu não podia dizer que eu estava sentado na duna, porque de repente eu era energia pura. E tudo à minha volta era a mesma energia, fluindo em mim e para fora de mim. O que eu normalmente considerava matéria sólida, agora era uma extensão dessa energia dourada. Meu corpo parecia se derreter completamente. Tornei-me uma só coisa com a areia e as ondas. E então, por um instante, com toda a criação, senti-me tremendamente expandida e viva. Eu era mundos a mais do que o eu no meu corpo, mais que a personalidade Carol, que eu pensava ser o meu limite. Alegria e alívio encheram minha mente quando entendi que eu era parte de algo muito maior que o finito eu. Num átimo percebi que aquela energia que senti dentro de mim nunca poderia ser destruída. Sempre existiria. Apenas o corpo morre quando essa essência, que está em toda parte, mas que de alguma forma ainda estava centralizada no meu corpo, continua para sempre. No ponto fixo do mundo em movimento corpóreo ou incorpóreo, nem a caminho, nem voltando. No ponto fixo está o movimento. Finalmente, T.S. Eliot fazia sentido. No dia seguinte, andei de volta a Harvard Square, ainda tonta com a experiência extraordinária, frustrada por não conseguir traduzi-la com palavras. Andei sem sentir até um dos meus refúgios prediletos, a livraria Esfinge, e sem pensar, fui até uma estante. Peguei um livro ao acaso, abri-o no meio e comecei a ler. As palavras daquela página me causaram um choque. Descreveram perfeitamente minha indescritível experiência na praia. Tua própria consciência brilhando, vazia e inseparável do grande corpo de irradiação. Não tem nascimento, não tem morte, é a luz imutável. Era o livro tibetano dos mortos. Nas semanas seguintes, mergulhei no livro tibetano dos mortos. Descobri que não tratava tanto da morte, mas daquela parte de nós que nunca morre, a nossa consciência. Para os budistas, a consciência é uma extensão continuada e ininterrupta que sempre existe, mesmo depois da morte. Renascer é um fato da vida. O livro dos mortos descreve que estágios de consciência experimentados imediatamente antes e depois do momento da morte, depois que a alma deixa o corpo e à medida que a alma viaja de volta ao ventre para renascer. Este texto antigo, escrito por sábios budistas, é um guia que deve ser lido para pessoas que estão próximas da morte. Dá instruções detalhadas para a jornada da alma através dos estágios da consciência após a morte e antes do renascimento. A fase mais significativa da passagem da alma, segundo o Livro dos Mortos, é o momento próximo da morte. Logo após a morte, a alma está mais ciente do alcance total da sua divina e intemporal natureza, sendo uma só com o grande corpo de irradiação. A lembrança que me impregnava inteiramente, quando peguei o livro da estante pela primeira vez, descrevia este imenso momento da iluminação. Ele me falava por quê. Por um instante, na praia, eu entendi a intemporalidade da existência. Ler o livro tibetano dos mortos me levou depois a estudar outros textos orientais, como os Upanishads e o Bhagavad Gita, que procurava entender mais sobre a permanência da consciência e os mecanismos da reencarnação.
Os Upanishads falam sobre o renascimento, usando imagens poéticas, como o milho, um homem amadurece e cai na terra, como o milho ele volta a brotar ao seu tempo. Esses textos budistas e hindus, embora espontaneamente sábios, por serem o ápice de séculos de sabedoria espiritual, não satisfaziam plenamente. A compreensão que buscava neles estava submersa sob complicadas doutrinas religiosas com as quais não podia me relacionar. Os textos orientais exigem uma vida disciplinada e de ações corretas como único caminho para um renascimento com liberdade e sabedoria. Esta vida disciplinada era definida em termos totalmente estranhos à minha cultura e modo de vida como estudante em Boston nos febris anos 70. Nunca poderia me imaginar vivendo uma vida disciplinada de um monge. Na faculdade descobri os poetas românticos ingleses do século XIX, Wordsworth, Coleridge, Blake. Eles partilhavam visões afins com os dos sábios budistas e hindus. Fiquei aliviado ao descobrir o misticismo oriental na literatura ocidental, originada de pessoas cuja cultura e linguagem eram as mesmas que as minhas. Aqueles poetas falavam da imortalidade da alma, a essência de todos nós, que é intemporal, eterna e divina. Não vi nem ouvi Deus numa finita percepção orgânica, mas meus sentidos descobriram o infinito em tudo, escreveu William Blake. Após a leitura daquelas palavras, passei os 3 meses seguintes escrevendo um ensaio comparando a poesia de William Blake aos ensinamentos do livro tibetano dos mortos. Escrever aquele ensaio tornou-se uma busca sagrada para esclarecer e explicar um momento luminoso experimentado na praia. Toda essa pesquisa sobre o significado da morte, da reencarnação, respondeu algumas das minhas perguntas e deu uma nova estrutura às minhas crenças. Mas estava frustrada. Não sabia como usá-la para nortear minha vida. Se parte de mim sempre existira em outras existências e com outras experiências, como podia me afetar agora no sentido prático do dia a dia? E se padrões de raciocínio e experiências persistiam de existência em existência, como mudamos esses padrões? As respostas a essas importantes perguntas eu nunca tive. Tanto que, deitada, doente na cama, com imagens de um moribundo na mente, a reencarnação foi se tornando uma realidade. Eu precisava saber mais. Minha vida dependia disso. Ah, meus amigos, se ela tivesse os livros que temos com facilidade no Brasil. Allan Kardec codificou, Chico Xavier exemplificou. Esses livros de Allan Kardec e outros pesquisadores, inclusive ingleses, já existiam nos tempos dela, mas ela não teve, entre aspas, a sorte de encontrá-las. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, tem formado o livro em forma de perguntas e respostas. Todos nós podemos buscar as perguntas que temos nesse livro e encontrar ali as respostas. Simples assim. Eu sei que a cada dia encontramos mais e mais pessoas que encontraram a realidade verdadeira da reencarnação, fora dos livros religiosos, e sim por caminhos racionais. Isso é muito importante. Então, meus amigos, lembro sempre a quem chegou aqui neste capítulo que há outros capítulos antes deste e outros depois deste. Portanto, quem buscar, encontrará. Abraços e até breve.